boa noite. É um prazer revê-los. O revê-los é sabendo que vocês estão do outro lado, vivendo, conversando. E eu me sinto vista por vocês. Nós sabemos que o meu objetivo é um só, é trazer até vocês palavras de amor, conforto, energia e vida. Para que se tenha vida no mundo em que ninguém quer mais viver em paz, sossegado, acreditando nos valores eternos, nós temos que conhecer e saber de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Esse conhecimento que eu divulgo, que vocês veem na telinha, chama-se cultura do raciocínio superior. Cultura racional. Por que esse nome? Porque nós somos racionais. Se somos racionais, devemos isso à nossa herança de um racional superior, certo? Do mundo de origem que nós viemos e aqui estamos. Bem, essa origem não é a origem física da matéria, não, que a antropologia mostra dentro dos estudos dentro do intelecto, não. É uma origem da evolução do ser que nós intelectualmente nominamos de alma e espírito. É assim que nós falamos na linguagem intelectual. Na linguagem racional, o ser superior do qual descendemos é um ser racional que somos e que estamos deformados na matéria. Para entrar nesses detalhes, você leia e releia uma linguagem simples, pura, limpa, perfeita, repetitiva, mas muito sutil, com a verdadeira origem da humanidade. Por isso é que eu não entro em detalhes científicos, difíceis, complexos. Porque muita gente confunde o certo com o errado. Acha que eu quero ensinar o que eu não sei. Leiam como eu li. Repitam como eu repeti. E estudem como eu estudo. E aí vocês dão continuidade se quiserem. Livre-arbítrio e livre espontânea vontade é um direito nosso. Nós só continuamos a fazer o que queremos fazer na nossa liberdade. Quem deu a liberdade foi o próprio racional superior. A palavra racional superior já está dizendo Deus. Só podia ser Deus, o Criador do céu e da terra. Mas existem os céticos, pessoas que não acreditam em nada, são ateus, ateias, só acreditam no que pegam, certo? Mas tudo não é assim. Nós nunca vimos nenhum santo das religiões e acreditamos na Bíblia, que é um livro sagrado, no começo da vida da religião, em Jesus, que todo mundo ama, admira e que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós aceitamos, acreditamos e não duvidamos. Certo? Então, porque o homem estuda muito, chega a ser um cientista, acha que falar simples, como é a linguagem do livro, não é bom. Por isso é que nós divulgamos um conhecimento que está ao alcance de todos. Os que não veem, encontram alguém que leiam, os que não ouvem, certo? Leiam e entendem. E assim vice-versa. Para tudo que tem dificuldades, existe uma solução. Portanto, leiam, releiam com amor, por segurança, e aprendam o que é uma cultura superior e como existem as outras culturas. Esse conhecimento não apaga, não ofende, não humilha ninguém, não ataca ninguém.
não é para polêmica, é simplesmente uma cultura simples, sincera, que você pode dizer aonde você quiser, certo? Com o tempo, logicamente. Um tempo dedicado à leitura, certo? Por isso que eu divulgo. Este conhecimento me deu diretrizes, diminuiu em mim muitos defeitos e falhas que eu continuo tendo, mas tão tanto quanto antes, certo? E nós nos prevenimos, aprendemos a nos defender de nós mesmos, que temos muitas coisas que nós temos medo de encarar de frente. Mas o medo não é para você ter. Tenha medo de sentir medo. Isso é uma coisa muito importante. Dei um redeio e aos poucos você vai adquirindo uma autoconfiança em você mesma e sentindo o equilíbrio físico, moral e financeiro. Não pensem que este conhecimento é contra dinheiro, contra rico, contra poder. Não. Contra os homens, de jeito nenhum. Você pode fazer tudo o que quiser, desde que tenha limite. Quem passa do limite em qualquer coisa sofre. Não dorme bem, não vive em paz, vive insossegado. Não sei se essa palavra existe. Se não existe, passa a existir. Porque toda palavra que diz o dicionário foram criadas pelo intelecto, pelo pensamento. E também tem algo muito importante que você vai entender. Você não é dono de você. Pensa que manda em você, mas não manda. Quem manda em você é o pensamento. Quem dá o pensamento? A natureza. Você vê que quando nós pensamos, muitas polêmicas vêm através do pensamento. Num minuto você pensa 1000 coisas, tão velozes, acho mais velozes que a própria luz, certo? Isso é muito importante. Não somos donos da vida. Se fôssemos, não morreríamos. Mas este conhecimento nos dá um caminho, uma verdade, uma vida, uma imunização racional. O que é imunização racional? É nos tornarmos refratários, como o piré. Você põe no fogo e ele não se quebra. Nós ficamos refratários às coisas ruins, negativas que nos cercam. Esse é os objetivos de uma imunização racional. Nos tornarmos livres de doenças, enfermidades, angústia, tristeza, medo, inveja, mas não é da noite para o dia. Você faz uma faculdade. É da noite para o dia que você se forma, você leva anos estudando. Entra na universidade, depois vai fazer um laboratório, uma especialidade para exercer a sua profissão. Como é que dentro você vai conseguir tudo ao mesmo tempo? Não é assim. Mas a pineal é uma glândula, existe, está no meio da sua cabeça, no istmo do mesencéfalo, como dizem os cientistas. É essa glândula que absorve a energia do livro e distribui gradativamente, harmoniosamente por todo o seu corpo. Aí vem os benefícios de quem realmente estuda e recebe essa energia. Não é ler hoje e amanhã está ótimo. Não é assim. Tem que ler, reter, entender, compreender, sentir. E com você mesmo. Aceite. As coisas começam a fluir. Normalmente tudo torna-se tão natural que você se sente menos vaidoso, menos arrogante, certo? Nunca subserviente. Aí não. Um racional tem que ser equilíbrio, ter forte, seguro, ter energia, mas não é subserviente, que é um defeito, uma escravidão. Que somos? Somos escravos da matéria,
da vida que vivemos, do capitalismo, das ideias, dos pensamentos que nós acumulamos e achamos que nós mandamos e nos livramos dele. Nessa também não. Pensamento, para você se ver livre dele, você tem que encarar de frente, deixar ele vir. Pense, o pensamento é ruim, é negativo, encalho, ele vai enfraquecendo. E você depois nem liga mais para isso. É como o hábito da traição de alguém, de humano, de qualquer espécie, certo? Você vai recebendo, se habitua. Você entende, compreende e deixa de julgar. Não julgue ninguém, certo? Quando eu comecei a ver, eu era radialista na Ceará Rádio Clube. Muita gente dizia que eu era fanática, que eu estava estudando, era muito. Nunca fui fanática, nem sou, nem nunca vou ser, nunca. Deus para mim, amo Jesus muito, sou cristã, católica. A religião não interessa. Interessa é o raciocínio que nos leva a entender, compreender e sentir por que existem religiões, por que existe diferença entre o homem e a mulher, porque existe a vida humana, como ela é feita e como a natureza é a nossa mãe que nos dá tudo o que necessitamos na vida material. Primeiro Deus, depois a natureza, certo? É isso que o livro vai dar a você, um conhecimento de você mesma, para depois você conhecer os outros também. Bem, eu dei o meu recado. Como hoje eu tenho ao meu lado uma pessoa que estuda o que eu estudo, que vai falar, sabe o quê? Daqui a pouco, é sobre o problema da violência, certo? Eu já não divulgo com a mesma linguagem. A linguagem dele é uma linguagem de como é que se passa o conhecimento de verdade quando se pesquisa tudo que você pode ver. Então você chega a um denominador comum e saber o porquê que nós fomos e somos verdadeiros racionais. Quando estudamos, certo? E desenvolvemos o raciocínio. Bem, deia e redeia, naturalmente. Aliás, se você tiver interesse de ler esse livro, eu tenho aqui exemplares para você que quiser ler. Digam para a emissora, nós temos um site, diga, marcam aí, tu pergunta a hora que ele está na TV, ele te dá um livro, se você tiver interesse em ler. Se não tiver, não adianta ler o que eu não quero, certo? Mas se quiser desenvolver o raciocínio, chegou a hora. Há quanto tempo nós estamos juntos, né? Bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com meu amigo, tá bom? Nós estudamos juntos. Agora falando em juntos, eu fiz assim, me lembrei da Índia, que todo mundo cumprimenta assim, né? Mas nós somos brasileiros, nosso cumprimento é racionalmente, universo em desencanto. Bem, muito obrigada e até a próxima vez, se Deus quiser. Meu café da manhã em família agora tem duas certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou.
Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Bem, amigos, como eu falei, o intervalo é rápido, muito rápido, que eu chamo. É um apoio à cultura, né? Cultuar é sempre muito bom. Nós vamos conversar com um convidado especial que veio trazer até vocês minúcias, coisas mais importantes sobre esse conhecimento que surgiu na Terra em 1935, né, Mário? É verdade. De lá para cá, fale de você. Ok. Segundo a cultura racional, né? Salve a todos, né? Boa noite a todos. E segundo a cultura racional, ela vem trazer toda a história Certo. desse universo onde nós vivemos, né? Que ele chama de universo elétrico e magnético, que é o mundo em que nós vivemos. Mas a cultura racional esclarece que esse universo ele tem uma origem, ele tem uma causa primordial. E segundo a cultura, todo efeito tem uma causa, toda causa tem uma origem, toda origem tem uma base e toda base tem um mundo que deu causa a isso aí. Então a maior revelação que a cultura racional trouxe para a humanidade foi a existência desse primeiro mundo, que o livro chama de mundo racional, que segundo o livro é a causa da origem de toda essa deformação onde nós vivemos. Por que que o livro chama deformação? Porque tudo nasce, tudo cresce, tudo se desenvolve e tudo perece. Então, deformação não é sentido de deformidade. É no sentido de sofrer a ação do tempo. Né? Porque se acabar. Então, deixar de existir. Deixar de existir. E nessa história de deixar uma coisa deixar de existir, ela passa por uma transformação e esses átomos, depois que desagregam, eles vão para os reservatórios da natureza e agrega outras coisas. Então esse era o maior mistério. Mas por que que realmente acontece isso? Por que que esse mundo ficou dessa forma? Todo mundo quer viver, mas no melhor da vida acontece um fenômeno que desagrega a gente, que dera um mundo de morte, e o ser humano passa por uma transformação e sofre uma reagregação, que a parte espiritual chama de reencarnação, né? Então a cultura racional, ela veio revelar isso aí. Ela diz o quê? Que a grande realidade do universo é que só existe Deus, que o livro chama de mundo racional. Só existe uma fonte, só existe uma vida, só existe um mundo onde esse ser, ele domina em todas as ações naquilo que é criado e naquilo que ele ainda não criou de si mesmo. Então esse mundo absoluto, o livro chama de mundo racional. E, segundo o livro, nesse mundo onde reside Deus, o verdadeiro Deus e seus filhos, o progresso é de pureza, limpeza e perfeição. Lá não existe morte, não existe sofrimento. Quando esse ser cria alguma coisa, essa coisa depois que é criada nunca mais perece, porque ele cria tudo à sua imagem e semelhança. Não que lá tenha uma imagem, porque a luminosidade de lá é diferente da luminosidade daqui da matéria. Porque a luminosidade daqui da matéria, tudo tem que ter uma imagem para a gente entender. E nessa origem não tem. Mas, segundo o livro, aconteceu lá nesse mundo supremo, aconteceu que alguns habitantes resolveram entrar em uma parte desse mundo onde ainda não, o próprio Deus não tinha criado de si mesmo algo. Era como se fosse uma parte virgem. A gente diz assim, como se fosse elementos em caos, onde nada tinha sido criado ainda. E esses tantos habitantes, quando entraram nessa parte que não está pronta, com o decorrer das eras, eles se deformaram e também deformaram essa parte desse mundo
E esse mundo desceu, ou seja, se rebaixou, ou seja, foi gerado um princípio. Porque nesse mundo não tem princípio, nem fim. É um mundo de imortalidade. Não existe um princípio, nem um fim nessa luz suprema. Mas no momento que os habitantes entraram, esses filhos desse Deus supremo, que é o racional superior, entraram nessa parte que não estava pronta, essa parte começou a sofrer uma reação, e nessa reação eles foram perdendo energia, que o livro chama de virtudes. O que é virtude? É uma força geradora de vida. E essa força e essa vida que foi saindo desses habitantes foram se deformando e gerando outras vidas. Onde dizem que a primeira vida que foi gerada foi um sol central, um sol universal, onde surgiu toda essa criação, que como isso teve um princípio, gerou o quê? O tempo. Porque como lá não tem princípio nem fim, mas houve um princípio no momento que esses habitantes entraram e se gerou um progresso diferente do que existia lá. E essa luz, esse sol, né, que eles falam, foi lá dos estudos que se acumularam. Exato, as virtudes. Eles foram perdendo energia. Dos próprios habitantes. Isso, dos próprios habitantes. Foi perdendo e enfraquecendo. Exatamente. E esses habitantes, quando entraram nessa parte, que eles foram perdendo energia, que essa energia gerou um grande sol, um grande foco de luz. Esse foco de luz começou a derreter essa parte que não estava pronta, e no momento que essa parte que não estava pronta começou a derreter, essa parte da planície ela caiu dentro de um vácuo, um grande vácuo, que é como se nós, às vezes olhando para o céu, para o universo, percebemos essa escuridão, é como se a gente estivesse num buraco, né, que é uma infinitude. Mas segundo o livro, esse Big Bang inicial, que até hoje a ciência não descobre por que houve essa explosão, teria a causa esses habitantes, que geraram o quê? Um rebaixamento da frequência disso que se chama Deus, o racional superior, e no momento que essa frequência se rebaixou a um ponto X, ela começou a gerar a matéria, ou seja, começou a gerar aquilo que tem princípio e aquilo que tem fim, aquilo que tem luz e aquilo que é escuro, aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Não é isso? Então, dentro desse cilindro que teve esse princípio, ou seja, dentro desse grande buraco de minhoca, foi gerado esse universo material. Que ele não é só material, porque a matéria, a gente sabe que tudo hoje é modulado em luz, frequência e densidade. Então, tudo tem uma certa luminosidade, porque a energia tem uma certa frequência e vibração e uma certa densidade, porque a energia vibra, né? Então, esse universo que nós conhecemos hoje como sendo esse universo Terra, onde tem um sistema solar, os planetas, as estrelas, a Terra, a água, animais, vegetais, todo esse universo nosso, que a gente chama de matéria, foi gerado pela entrada desses habitantes supremos, onde suas virtudes, ou a energia que exalava do corpo deles, se espalhou, gerando vida em todo o universo. Você vê que nós somos um ser que temos uma vida. Tudo tem uma vida, tudo tem uma vibração, tudo tem uma certa consciência, né? Hoje já é provado que as plantas têm uma determinada consciência. Elas têm um determinado sentimento. Os animais também têm uma determinada consciência, um determinado sentimento. A humanidade, ela tem consciência e autoconsciência. Agora, por que a humanidade tem autoconsciência? Ela é capaz de olhar no espelho e se reconhecer como alguém. Meu nome eu sou Mário. Um animal, ele não tem essa capacidade. Muito menos um vegetal, se a gente conseguisse ouvir eles, né? Mas na frequência deles, no código deles, eles se entendem muito bem. Porque cada coisa tem um código de entendimento. A humanidade, por ainda não ter todos os seus sentidos abertos, é que não percebe. Percebe só o básico, que são os 7 ponteiros, né? Que nós temos Quais são os ponteiros? Os olhos, a visão, a audição, olfato e paladar, né? Que você contar, são 7 aqui, ok? Então, a humanidade tem essa pequena percepção
da realidade, mas existe uma outra gama de realidade que é o sutil, que é aquilo que a humanidade não percebe. Agora, veja bem, o que é a humanidade segundo a cultura racional? São esses habitantes que se materializaram em forma de ser humano, que hoje Somos nós, ou seja, quem criou o mundo foi Deus? Não. Quem criou o mundo foi essa humanidade, que são filhos de Deus, que resolveram progredir a matéria. E o mundo está por conta dos homens. o mundo material. Material, você vê Não aí. é o mundo divino. É. O Por mundo quê? racional. Porque no momento que eles escolheram É. pela liberdade progredir aquela parte, Deus deixou, o racional superior deixou para que eles pudessem experimentar, ou seja, para que a gente possa experimentar a nossa criação. Certo. Então, nós estamos aqui no mundo experimentando aquilo que Que nós nós mesmos criamos. procuramos. Não vai ter nenhuma intervenção divina aí. É. Até que a humanidade entenda quem ela é verdadeiramente. Quem nós somos verdadeiramente. Qual o objetivo da cultura De racional? onde viemos? De onde viemos? Qual o objetivo? Por que viemos? Por que viemos? Qual é o objetivo da cultura racional? É trazer essa memória. Porque enquanto a humanidade não sabe de uma determinada coisa, ela não tem consciência. Bem, não. Qual é o objetivo da cultura racional? É trazer essa história completa. Porque até então nós tínhamos uma história mediana. Qual era a história mediana? Nós tínhamos várias histórias aí, em várias culturas, sobre um paraíso, sobre o Deus criar o homem. Isso é uma história mediana. É uma história espiritual. É a origem espiritual do ser humano. Mas dentro dessa queda entre o mundo racional e a matéria, o mundo espiritual é só uma pequena faixa. Ou seja, seguiu uma segunda origem. Porque se nós somos esses seres supremos, segundo o livro, nós paramos, várias partes nossa parou em várias paragens. Então, por exemplo, teve alguns habitantes desse mundo racional que ficou em um astral cósmico chamado astral superior, não vieram para cá. É. Tem uma outra Tem quantidade muita de gente seres. enganchada, né? Exato, tem outra gama de seres que eles se transformaram em seres de luz elétrica pura, estão em outras dimensões. E existe aqui, mais embaixo, existe o plano espiritual, que é onde vai as pessoas, os mortos que ficam nascendo e morrendo, é bem aqui, é pertinho, é vizinho aqui. Não é essa origem ainda nós não chegamos à compreensão total, porque o conhecimento chegou agora. Porque até então o que o ser humano conhecia de mais elevado era a espiritualidade, era o mundo espiritual, porque essa era a história que nós tínhamos a capacidade de saber até hoje. Nós não tínhamos como saber mais, porque ninguém tinha vindo de lá para nos dizer. Nós perdemos a memória. Mesmo perdemos a memória. Nessa transformação, ou seja, nessa nossa luz original, quando ela veio se deformando, ou seja, se rebaixando de energia para transformar em matéria, para gerar corpos, nós perdemos a memória. E ganhamos uma memória artificial. Essa memória artificial que essa vida adquiriu foi dada pela natureza. Então, o que é a natureza? A natureza foi uma inteligência cosmológica, que é porque quando se fala em natureza, a pessoa pensa que é planta, que é montanha, que é árvore. Não. Natureza é uma inteligência suprema, feito no início dessa queda por duas energias, a energia elétrica e a energia magnética, que é a base fundamental de todo o universo que a ciência conhece. Tudo funciona através de eletromagnetismo. Aí, eletromagnetismo tem várias divisões, energia cinética, energia, né, em todos os sentidos tem essa energia, ela se divide, ela pode ser usada em vários conceitos. Então, aí a transformação nas árvores, nos animais, sim, nos pois é. vegetais, nos mares, nos oceanos. Aí chama-se a natureza pronto. elétrica e E magnética. magnética. E são os feitos da natureza. Os feitos Da natureza. Ela mesmo, segundo o conhecimento, ela é uma inteligência cosmológica que está acima do Sol e comanda as 7 partes. Ela direciona. E as 7 partes? É o Sol, a Lua, as estrelas, a Terra,
a água, os animais e os vegetais. Olha o poder do que é a natureza. Às vezes é muito Ou forte. seja, um fio de cabelo meu nascer tem que ter uma ordem dela. Porque o mundo, quando esses habitantes desceram, que vieram evoluir, criar a matéria, o mundo ficou por conta da natureza. E ela tem uma lei, é a lei do mais forte. Então aqui é a lei, é o mais forte se alimentando do mais fraco. Toda a estrutura da natureza funciona assim. É a lei da sobrevivência. Então o que está acontecendo com a humanidade? Segundo esse projeto da cultura racional, ou seja, Deus, quando esses habitantes entraram nessa parte que não estava pronta para poder vivenciar as experiências do que é a matéria, do que é esse universo elétrico e magnético, Deus estabeleceu um tempo para eles. Porque tudo que tem princípio tem fim. Então teve um princípio, que foi a deformação, e ela um dia terá o fim. E segundo o livro, esse fim chegou em 1935, com o nascimento da cultura. O início do fim. O que determina esse fim? É que toda a humanidade vai saber o que ela é. É que toda a humanidade vai saber por que ela foi feita, para quê. Toda a humanidade vai saber o porquê do pensamento e o porquê da imaginação. E por que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Mesmo. Que hoje está dentro da estrutura psicológica da humanidade, lapidando no meio físico, moral, financeiro e natural. Ou seja, por mais que a humanidade tenha conhecimento, ela não é pária, ela não tem condições de enfrentar a natureza, as estruturas da matéria. Você vê que a natureza, os cientistas chegam no ápice do estudo, mas morrem. Morrem. Não sabem por quê. Por que morrem, né? Adoecem e morrem. Então a morte ela foi criada para quê? Para que através de milênios, devido a essa condição da energia racional ter lapidado a humanidade desde a fase de monstro, selvagem, e hoje estamos chegando à civilização, para quê? Para que esse ser que esqueceu de tudo pudesse um dia se lembrar de quem ele realmente era. Então o que a origem fez? Desenvolver o intelecto. Exato. Porque agora nós usamos o quê? O pensamento e a imaginação. E a nossa parte racional, que nos identifica como ser humano, ela ficou aprisionada. Ou seja, nós temos essa parte há milhares de anos, mas a pineal, né? Que ela ficou aprisionada. Por quê? Porque ela só vai funcionar com a energia dela. Ela não vai funcionar com outra energia. E até 1935 era a evolução da energia elétrica e magnética. Então, como isso é muito novo, e a humanidade durante milênios, ela evoluiu apenas... E a causa da violência. Causa da violência. E a humanidade durante milênios só evoluiu a matéria, então, e o artifício, por essa mudança ter acontecido em 1935, a humanidade não percebeu que mudança foi essa. Então houve alinhamento dos planetas, houve vários movimentos na natureza que indicaram que algo estava mudando, mas a humanidade não percebeu porque vive artificialmente. Aí começou as retaliações. A primeira retaliação que nós estamos vendo hoje é o encurtamento do tempo. O tempo numa velocidade rápido, né? Demais. Porque a energia racional ela está alimentando, aumentando a frequência do átomo, e o átomo está vibrando numa frequência maior, e isso está acelerando a frequência do pensamento, a frequência da imaginação. Você vê como as informações hoje, elas estão crescendo exponencialmente. Qual é a causa? Porque a própria natureza está acelerando o processo humano. Para quê? Para que a humanidade passe a se conhecer. Ou seja, passe a conhecer a cultura racional para ter conhecimento dessa história dela. Então avise, diga o quanto é importante todos os estudos que existem. Todos são importantes. Porque vai comprovar. Esse conhecimento é um estudo do todo. Isso. Né? Isso. Então o que acontece? Devido a esse aceleramento da frequência, da própria ressonância Schumann, como já é estudado pela ciência, o aceleramento dos campos eletromagnéticos do planeta, todo esse movimento climático. Esse movimento climático nada mais é
do que... Não é porque o homem está atacando a natureza, é porque está havendo uma mudança na estrutura energética do planeta inteiro. As eras, está mudando a era. E a energia racional, que é uma energia desconhecida da humanidade, está adaptando toda a natureza para que a humanidade possa desenvolver essa parte oculta, essa parte que estava paralisada, que o livro chama de raciocínio, glândula pineal ou ser racional. Que é o quê? É toda a nossa memória universal. Ou seja, quando a gente nasce, a gente ganha uma memória temporal, que a psicologia chamou de ego, ou eu. Né? Esse eu, que é o ego, ele está... São muitos egos. Exato. Né? O que é ego? Uma personalidade, uma máscara que a gente usa, a própria palavra diz, para representar um papel. Então, toda vez que nós, habitantes do mundo racional, nascemos na Terra, vestimos uma máscara, com o nome Mário, com o nome Antônio, com o nome Pedro, isso é uma máscara temporária. Isso não é o que eu sou. Mas por que eu visto essa máscara temporária? Porque eu ainda não despertei para aquilo que eu sou verdadeiramente. Quando eu despertar para aquilo que eu sou verdadeiramente, a máscara não é mais necessária. Então, o que é o desenvolvimento do raciocínio? É o ser humano perceber essa máscara, que é tudo aquilo que o ser humano pensa e imagina, que é dado pela natureza. É um negócio até interessante eu afirmar assim, que a gente estuda no livro, que 90% dos pensamentos do ser humano, que eu ainda estou sendo bom, não é dele. Ele recebe essas impressões. Na hora que ele recebe essas impressões, ele tem uma memória que ele adquiriu durante a vida dele e que ele traduz essas impressões conforme o aprendizado que ele adquiriu na vida. Conforme a vida que leva. Exato. E essa interpretação é o que faz ele tomar decisões de erros e acertos. Então, essa memória não é o saber verdadeiro. É um saber provisório. Então, o que o racional diz? Que toda a humanidade, a partir de 35, está sendo trabalhada, está sendo, vamos dizer assim, acelerado o processo para que o ser humano tome consciência do que ele é além desse ego. Você vê que o ego é tão frágil, essa personalidade comum, que se você não tiver com sua temperatura a 36 graus, porque o que é esse ego? É aquilo que faz você ter noção do que é a matéria. É esse eu artificial que nós temos dentro de nós que faz você ter os sentidos, a consciência de perceber o que é a matéria. Caso a temperatura do seu corpo varie de 36 graus, variar para mais ou para menos, esse eu perde a consciência. Você começa a perder a consciência. Você começa, se for 38, 39, 40 graus, você começa a delirar. Se baixar a pressão, você também começa a falhar. Por quê? Porque esse ego, ele está dentro, tem uma certa consciência dentro do seu corpo devido à temperatura do seu corpo. Mas isso não é o seu verdadeiro eu, que é atemporal. O seu verdadeiro eu é essa consciência nova, racional, que os livros estão revelando, que é atemporal, está além do tempo e além do ego. Isso é que é o raciocínio, que é essa coisa que você é. E essa coisa, ela tem a memória de toda a sua história, que segundo o livro, tem 21 degraus, ou 21 tempos eternos. Porque se pensava que o eterno não tinha fim. Mas dentro da semântica de cultura racional, o eterno ele tem um princípio e um fim, que é uma longa decorrência no tempo, que parece, para nós, que não tem princípio nem fim. Mas dentro da contagem do éon cósmico, que é esse atemporal, existe um período que o racional superior, Deus, deu para a humanidade evoluir. E ele diz, na 21ª eternidade, todos vão tomar conhecimento de sua origem. Ou seja, saber por que existimos, saber por que nascemos, saber por que morremos e por que somos gerados da água. Esse é o maior mistério. Por que nós somos gerados da água? E também diz, tem os que entendem logo, outros não. Outros não, mas Primeiros todos chegarão ao conhecimento. Pronto, o conhecimento está na Terra. Da Terra. Está aí, para todos. Tem Então aí... os primeiros e os últimos, né?
Aí ele diz qual é o sinal que iria acontecer para que a humanidade chegasse ao fim das eras. Não é o fim do mundo, é o fim das eras. Como isso ia acontecer? Quando esse conhecimento chegasse na Terra, isso já está profetizado, quando chegasse um conhecimento na Terra que esclarecesse para toda a humanidade qual é sua verdadeira origem. Se alguém não conhece, um dia vai ter que conhecer, porque ele veio para a humanidade. Muito bem. Né? Então nós temos duas origens. A primeira origem, que é a fundamental, e também nós temos a origem espiritual, que foi o segundo degrau onde nós viemos. Estamos há milhares de anos nascendo e morrendo. Nós estamos nascendo e morrendo aonde? Dentro dessa natureza espiritual, que é o grande ciclo dessas 7 partes. Nós nascemos nas 7 partes e quando morremos, essas 7 partes se desagrega, agrega de novo, nasce de novo, até que um dia chegasse esse amadurecimento para que o ser humano saísse desse ciclo da água. Nasce como água, depois derrete na morte, volta a ser energia, vai ser água de novo, nascer de novo, e assim vai. Até que um dia chegasse esse fim do ciclo. E o racional estabeleceu que esse ciclo teria uma duração de 21 eternidades, que terminou em 1935. Então, o que está acontecendo hoje é o direito que a humanidade está recebendo do primeiro mundo, que esse não é o espiritual, é o mundo racional, de saber realmente quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E através desse conhecimento, você ligar dentro do seu eu, que não é esse ego, é além desse ego, ligar a sua memória universal e realmente abrir a sua visão cosmológica para ver as coisas como realmente é. O conhecimento racional é um conhecimento consciente. Nós, estudantes, estamos sendo preparados para ver, para compreender melhor. E saber que é um conhecimento que não ataca, não ofende, nem humilha. Isso. Ele apenas mostra que tudo que existe, todos os conhecimentos, religiões, tudo foi necessário, é necessário e será necessário para a nossa evolução. Muito bem. Então, estuda quem quer. Todos vão voltar à origem. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós vamos saber de onde viemos, quem somos. Isso. Então, aí nós vemos hoje um problema. Eu estou falando assim na linguagem popular, para saberem que não adianta misturar o conhecimento com religião. Pode ser religioso, ateu, ateia, todos são racionais caídos, que perdem virtudes e um dia temos que voltar. Porque nenhum estudo científico impede do ser humano nascer e morrer. Nenhum. Isso é verdade. Você vê, os cientistas descobrem tudo é permitido, mas não acabam com a morte. Então, o que vemos hoje na sociedade? A causa da violência, né? Existe uma você vê a quantidade de monstruosidade, desequilíbrio que está acontecendo na natureza, e aí todas as pessoas se perguntam, bom, por que a humanidade está nesse desequilíbrio tão grande? Porque existe esse vazio íntimo dentro do ser humano? Porque por mais que as pessoas tenham as coisas, a insatisfação, ela é constante, né? Então a cultura racional, ela traz uma explicação para isso aí, né? Porque desde 1935, a natureza, como eu expliquei, que é essa energia cosmológica, ela passou a conhecer esse primeiro mundo, esse mundo de origem. E acatando as ordens do mundo de origem, compreendendo essa origem, que antes ela não conhecia essa origem, ela passou a conhecer de 35 para cá, ela começou a mudar o próprio ambiente do nosso sistema solar, do nosso mundo estelar, dos fluidos que ela comanda toda a natureza. E no momento que ela passou a mudar, o ser humano começou a receber os efeitos dessas mudanças, desses fluidos, dentro da sua parte psicológica, dentro da sua cabeça. Então, o que a cultura diz? Que de 35 para cá,
a natureza ela não está mais alimentando o pensamento humano. Esse pensamento artificial desse eu. É tanto que há repetições, né? É. A vida é feita de repetições. Exato. E por falta de alimento da natureza dessa parte do nosso cérebro, a humanidade está defasada, ou seja, não tem mais o alimento, então ela está começando a se desequilibrar por falta de equilíbrio desses campos eletromagnéticos dentro da cabeça, que antes era equilibrado, porque a natureza estava numa regência espiritual, e agora na regência racional está desequilibrado. Mas por quê? Porque, segundo a gente entende, a humanidade só cresce nas dificuldades. Por incrível que pareça. A humanidade precisa ter uma dificuldade muito grande para poder ela se mexer e procurar soluções. É como o racional diz, onde está a solução hoje para você resolver o seu problema psicológico? Na origem. A solução está na origem, no conhecimento da origem. Por quê? Porque a energia racional ela vai equilibrar essa parte, esses dois hipocampos, esse hipocampo cerebral do ser humano, para poder dar condição do ser humano sair dessa fase que está em liquidação, porque o que ela diz? Que se a natureza não está alimentando mais o pensamento humano, tudo que foi feito no mundo foi pelo pensamento. Os governos foi feito pelo pensamento, a filosofia foi feita pelo pensamento, a ciência, tudo que ela faz é feito pelo pensamento. Então, se não está mais recebendo pensamento, a tendência é isso ficar cada vez pior. E o mais importante é que o pensamento que fez tudo isso também desequilibra você. Então, é isso. Tem uma hora você é uma coisa, depois você é outra. Exato. É a variação do pensamento. E você não manda na sua vida. Não. Você não quer pensar. E pensa. Porque esses campos eletromagnéticos a gente recebe dentro da cabeça naturalmente. Então a energia chega na nossa cabeça, os neurônios captam essa energia gera um tipo de fluido que o hipotálamo recebe, cria os neuropeptídeos, e esses neuropeptídeos, quando entram na corrente sanguínea, encaixa na célula, gerando o quê? Raiva, ódio, gosta disso, gosta daquilo, hora gosta, hora não gosta, hora quer, hora não quer. O que? São efeitos eletroquímicos. Gerados por quem? Pelos fluidos do pensamento e da imaginação, que são correntes que a natureza comanda. Então é como você diz, ninguém se governa. Não, quem governa é a natureza. Ela que muda o pensamento e define o que vai ser dessa humanidade. Então, de 35 para cá, ela não está alimentando mais o pensamento porque ela quer que a humanidade mude de classe. A humanidade deixe de ser animal racional para ser um novo tipo de humanidade. Que é o que nós somos. Que é aparelho racional consciente. O que é um aparelho racional consciente? É aquela pessoa que já faz o uso da memória universal que está na glândula pineal. É aquela pessoa que não precisa mais pensar e imaginar para saber das coisas. Ela já tem a capacidade de acessar isso que restou dela da origem, que é uma qualidade superior e que vai fazer parte da história da humanidade daqui para frente. A humanidade muito em breve vai tomar conhecimento do que é o raciocínio, do que era o pensamento e do que era a imaginação, que são duas máquinas de lapidação que gera toda essa confusão na cabeça da humanidade e aí. Também, Neymar, é importante dizer que quando não se conhece uma coisa numa vida, conhece-se na outra. A outra, né? Era assim. Tem pessoas que vivem nas ruas, morrem de fome, não tem comida, não estudam, não sabem nada, morrem e voltam. Quando voltam, já tem uma outra oportunidade de se conhecer. Pois é. Então, exatamente. Então a natureza está preparando a humanidade. Eu fiz essa comparação muito primária para que as pessoas digam, e esses que não estudam, que não leem, que não têm família, não, nessa vida não tem, mas de outras puderam ter. Nós estamos na fase inicial. Qual é a fase inicial? É a fase de conscientização, que ele chama de racionalização. Muito em breve, do jeito que o mundo está caminhando aí, muito em breve, esse conhecimento ele vai ser provado e vai ser comprovado dentro do DNA humano. E isso, quando for comprovado pela ciência,
os governos vão acatar. Aliás, eu tenho até a lei que inclui o conhecimento racional em qualquer estudo, qualquer escola, qualquer faculdade. Existe a lei. Tem o tempo que ela será incluída nessa lei. Vai chegar o Que tempo. a lei já existe. Já existe. Vai chegar Eu o tenho tempo. até a lei em casa, números, tudo. Em Brasília mesmo, existe essa lei de poder um dia entrar como um estudo. Exato. É onde superior. vai gerar o equilíbrio. Exatamente. É aí que vai ser tem tempo. comprovado. A natureza tem um tempo para tudo. Ninguém manda na natureza. Isso. Todo dia os governos falam isso, ninguém manda, nem nós avalia a natureza. Então ela está encaminhando através desse processo de lapidação, que é a humanidade experimentar tudo, investigar tudo, estudar tudo e chegar à compreensão que nós não sabemos de nada. E diga Essa que é a também realidade. sobre que o pensamento divide as pessoas. A função dele Por é isso é que uns pensam assim, outros pensam de um jeito. Isso. E assim tem a desarmonia, né? Exato. Então essa mudança de energia em 1935 é a natureza dando um ultimato, que nós estamos vendo duas humanidades hoje na Terra, que é uma humanidade que está se liquidando, por incrível que pareça, está no processo de guerra, doença, de liquidação, e aquela humanidade que ainda tem a curiosidade de saber os porquês e os como das coisas, que o conhecimento está chegando na mão delas para que elas possam adquirir as respostas da existência, do porquê da vida, do porquê de todo esse universo onde nós moramos e como a gente se equilibrar. Porque o mais importante de tudo isso é você extrair do conhecimento, nos dias de hoje, o equilíbrio. O equilíbrio para quê? Para ter sanidade, entendimento de se equilibrar no meio desse caos que está acontecendo no mundo. E é isso que o conhecimento racional faz, lidando o porquê das coisas, o porquê que você pensa, o porquê que você imagina, o porquê que você sente isso e sente aquilo, como ter o controle disso. E outra coisa mais importante dizer, estuda quem quer, lê quem quer. É natural, queira ou não queira, um dia lerão. Isso. Um dia vão conhecer. Queiram ou não, um dia vão conhecer do mesmo jeito que conhecemos a tecnologia. Celular, quem imaginava que era assim. Então a leitura do livro, ela, quando você está lendo, ela te traz um estado de consciência. Você sente que aquilo está fazendo um trabalho em você, aquilo está te conscientizando do que você é, do que o mundo é, do porquê que nós somos assim tão variantes. Avise para todos, estuda que o livro é um livro que vai estudar quem quiser ler. É como a faculdade, você faz o que quer. É um livro que... Tem época, tudo tem época. Tem época que você acha uma coisa ótima, tem época que não gosto mais. Pois é, então esse é um livro vai muito bom. Vai chegar a época, né, Márcio? Ninguém vai fugir dizer. Chegou a época, porque se o mundo... Eu digo assim, mais universalmente. Vai chegar a época do auge, né? Do auge. Mas já chegou porque o livro se encontra já ao alcance de todos. Então esse livro está ao alcance de todos, ele é cada um, examine, leia, veja o que é que você sente, estude, para ver se toca o seu eu, se toca o seu sentimento, porque a gente aprende, quando a gente passa a ler o livro, a gente não aprende só lendo, a gente aprende na vivência. Na vivência, do dia a dia. Todo mundo na vida da gente. Na vivência do dia a dia. Se encaminha, né? Se encaminha. Você, da hora que você está lendo, às vezes você nem percebe tanta coisa, mas quando você fecha o livro que vai para o dia a dia, aquilo que você leu é como se ficasse vivo dentro da sua cabeça. E as coisas vão acontecendo e você vai percebendo o porquê, as diferenças. Então, é um livro que a leitura não acaba na hora que você para de ler. O apego vai se desmanchando. Vai. Ele mesmo diz, né, que quando a gente lê, você está sendo tratado pela energia racional
E há uma mistura dessa energia do livro com a sua energia elétrica e magnética que está sendo transformada. Então ali, se você sentia se desligando, né, desses defeitos que a gente tem, se o cara era muito ciumento, já não deixa muito de ter... apegado. Muito apegado, já vai deixando. Vai deixando naturalmente. Como nós crescemos e não cedimos. Envelhecemos e não cedimos. Não é verdade? Porque todos esses defeitos que a humanidade tem, não é delas. São agregados. Eu digo eu faço até uma comparação. Se você pega uma lâmpada e você pega uma lamparina e esfrega na lâmpada, ela vai se encher de tisna, né? Mas ali, a tisna, ela não ofendeu a luz continua saindo. Agora, aquele agregado que ficou na lâmpada, ele impede que a luz resplandeça. Então, o ser humano é mais ou menos uma coisa assim, porque ele tem a luz da origem dele. É só que a matéria, com o passar dos anos e de vida após vida, ela vai agregando. Aí chamaram isso de karma, de dívida. Chamaram isso de... Né, a pessoa tem uma determinada... Nasce com um determinado defeito, aí o espírito diz, não, isso aí é um karma, uma dívida da pessoa que nasceu para pagar. Não, isso são agregados que a pessoa, dentro da estrutura do nascimento e morte das vidas passadas, se agregou. Então, quando você tem um conhecimento superior... Como o ódio, né? Isso, a inveja, tudo isso são agregados. Ciúme, são agregados. O despeito, a competição. São nós que alimentamos isso aí. E esses agregados, eles vivem da nossa atenção que nós damos a eles. Então, quando você tem um conhecimento desse, que você não passa a ter uma energia superior, e essa energia que você acumula com a leitura não alimenta mais esses agregados, ou seja, o que acontece? Sua luz começa a brilhar. A tisna começa a ser limpa de dentro do seu eu. E aí você começa a ver as coisas melhor, aquilo que você sentia de ruim você não sente mais, mas que é o tempo, né? Não é lendo só apenas o primeiro volume que você vai ver. Você lê o primeiro volume para tomar conhecimento da base. Como nós chegamos do mundo racional até aqui, né? E a primeira conscientização que a gente vê é que nós mesmos temos a capacidade de criar o nosso céu e o nosso inferno. Mas o que usamos para isso? As nossas escolhas. Então o livro vai nos dando um entendimento de como fazer as escolhas certas, baseado numa lógica superior. Saber caminhar, né? Saber encaminhar, tem né? limites. Exato. Ele diz no livro, quem tem esse conhecimento sofre quem quer. Não é para o ser humano estar mais sofrendo do jeito que ele anda hoje. Ele sofre porque ele está dentro da ignorância desses campos eletromagnéticos que foi feito para lapidar. Quando a gente vê uma pessoa tirando lixo para comer, e é igual a gente, o ser humano. A vida é uma só. É uma coisa terrível. A vida é uma só. A vida sente. Porque a vida que está no outro também é a sua vida. Mas a vida sente que o sofrimento do outro. Mas o intelecto, que é essa inteligência artificial, se conforma. Se conforma. E separa. Porque as classes sociais. Exatamente. Você vê como tem duas consciências dentro do ser humano. Tem uma que aceita, tem uma que sente o sofrimento do outro, porque a vida é uma só existe uma vida vivendo. E também, tem algo muito interessante. Dentro dessa comparação, quando você está sozinha com um mendigo, com uma pessoa desvalida, você é uma coisa. Se chegar alguém perto de você, importante, você já fica querendo se distanciar daquela pessoa, né? Para poder fazer a diferença dos valores. Isso tudo se acaba. Tudo se acaba. Então, dentro do raciocínio, dentro do desenvolvimento do raciocínio, o raciocínio que está na glândula pineal, de cada ser humano é um só. É um só, né? Agora, a casca, que é aquela fumaça que se agregou dentro do psiquismo humano, que a gente chama de ego, que gera uma identidade social... É diferente. É diferente, entendeu? É totalmente diferente. E é baseado nessa casca, que é psicológica, que a humanidade hoje tira os valores.
São valores distorcidos. Distorcidos. Né? E o conhecimento racional, ele vem para quê? Para você tomar consciência dessa casca, que a gente chama de eu materialista, e adquirir a consciência do eu real, que é o eu imortal, que é o eu que depois que todas essas cascas elas são quebradas, fica. É a única coisa que não morre. Então, dentro do conhecimento racional, você vai aprender como fazer isso, como realmente como se libertar dessa casca. Material. Do mundo material. É, eu dizer assim, que é a carta de alforria. Que é a gente mesmo, né? É a gente mesmo. Não existe uma guerra com o sistema. Não existe uma guerra com os governos. Isso tudo é uma ilusão. A grande guerra, a grande batalha, ou seja, a grande guerra do Amagedon, o campo de batalha é a própria mente do ser humano. Ser humano. Né? Onde aí briga as duas forças, ou seja, as forças do mundo, que está como memórias na nossa mente, e a verdadeira consciência que não tem apego nenhum ao mundo, porque é de um outro universo. Nem liga, né? Nem ela é imparcial. Então, a sua consciência, que é a consciência da pessoa, é que fica variando entre o falso eu e o verdadeiro eu. Isso é que o ser humano precisa aprender, não variar mais, chegar numa condição de compreender que ele, na sua condição divina, não precisa de nada na matéria. Entendeu? Que a matéria não deveria escravizar o ser humano. Ela deveria servir de recurso, né? Para que ele pudesse se desenvolver racionalmente. Exatamente. Hoje em dia os valores foram investidos, a matéria escravizou todo mundo. É o teu. E o ser fica onde? Aonde? Então a cultura racional vem fazer essa divisão de águas. E outra coisa, isso é tão verdadeiro que todo mundo hoje fala em essência, né? Todo mundo, em qualquer lugar que você vai, em qualquer universidade, esses movimentos humanitários fazem essência e valores eternos, Isso. mas continua deformado. Continua deformado. Porque não passa disso. A verdadeira essência é só na origem, Então, lá no primeiro mundo. Aqui não, aqui a essência está engarrafada dentro de imagens, e essas imagens é ilusórias. Que o ser humano, quando ele não é bonito e tem consciência de uma matéria feia, ele diz, não, a matéria não vai tanto, que vale a consciência, é a essência, é o que você tem dentro de você, realmente é. Mas nós não chegamos a conhecer essa essência, a desenvolvê-la, que é a palavra correta. Quando desenvolver, toda essa vaidade cai por terra. Exatamente, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. É que está havendo um desencanto. É um desencanto. E desencanto não é aquilo que é desiludido, não. Desencanto é uma conscientização entre os valores materiais e os valores reais. Isso é que é desencanto, né? Porque às vezes as pessoas escutam essa palavra e dá tipo uma depressão na pessoa, porque é pensando que vai desencantar, é uma coisa sofrida. Não, desencanto é um conhecimento. É abrir os olhos. É abrir os olhos. Ver a verdade. Sentir a verdade. Sentir feliz, assim, vai adquirindo consciência, equilíbrio, sabendo separar as coisas. Né? Exatamente. Normalmente, naturalmente, você faz isso, nem sente. Pois é. Então, a proposta do livro é que, através da leitura, o seu hipocampo, o seu campo biomagnético, que é a causa de todo o desequilíbrio humano, vai sendo equilibrado com a persistência na leitura. E desse equilíbrio desse campo biomagnético, nasce o quê? A imunização racional, com o tempo. Nasce a lucidez, que é a consciência completa do que realmente você é. E onde você veio, para onde você vai. A imunização no corpo físico? É no corpo físico. Segundo o racional diz, é na matéria. Ou seja, a humanidade ele trouxe esse dom. O que a gente sabe é a única raça que existe, esse dom de fazer a fusão entre os dois mundos, é a raça humana. Porque certas energias espirituais, ela não tem esse dom. Não. Então a raça humana é como se fosse uma ponte, um portal. Então ela está equipada com todo esse equipamento para que ele seja desenvolvido. É tanto que nós sabemos que apenas 10% da humanidade
está ativada. Existe 90% que está desativado. Então, eu acredito que agora, com a energia racional, com a energia certa, esses 90% que está desativado, que é a nossa parte transcendental, venha a funcionar na humanidade, porque eu acredito que a única solução para que essa civilização não se acabe por ela mesma, não vai ter preciso Deus mandar dilúvio nenhum, é a humanidade. Ela mesmo se acaba. Ela mesmo se acaba porque esse mal por si se destrói. O mal se né? destrói. Então você vê a evolução da humanidade ainda querendo guerrear, querendo gerar todo esse esquema aí, que não é uma coisa boa. É isso? Ela mesmo se destrói. Ela mesmo se destrói. Não precisa vir nenhum dilúvio universal, o próprio tempo se encarrega. Ou ela entende que ela é parte de um todo, que ela é parte de um universo, e de alguma forma é o criador de tudo isso aqui que nós vemos quando olhamos para cima, e assume a sua responsabilidade perante o universo, ou ela é destruída. Então eu acredito que essa segunda opção é mais inteligente, que seria a humanidade se conscientizar do que ela é e assumir o seu papel de co-criador com todo o universo. Ou seja, se equilibrar perante a vida que ela tem e a própria natureza que o fez. Então eu acredito que o conhecimento é a chave. É a chave. Né? Eu acredito que é por aí. E o livro Universo Desencanto traz as ferramentas para você realmente da mesma trabalhar. forma que nós divulgamos a beleza, tudo que temos na matéria, tudo de bom que o pensamento criou, que a natureza deu para nós desfrutarmos na vida material, nós trazemos, a pessoa faz um programa de TV para divulgar comidas, modas, beleza. Nós estamos divulgando conhecimento. Se você gosta, aprenda, estude, leia. Não vai impedir em nada a sua vida que você vai ter que viver. Você vai caminhar com segurança, desenvolvendo um raciocínio que vai lhe dar confiança, sabendo que você está caminhando até chegar o dia de parar de caminhar. Exatamente. Né? Eu fiz essa comparação, porque existem programas de todo jeito, do sexo, como é que chamam hoje? Esses shows, mandias, né? Que tem, não é show não, outra coisa. Que eu agora sei o nome de onde estão usando até nos programas políticos, certo? Bem, você divulga sexo, divulga toda espécie de moda, de reality shows, divulga tudo. E nós estamos divulgando conhecimento. Qual é o mal nisso? Qual é a dificuldade? Nenhuma. Então você é livre. Se você tem aquele negócio de ser gay, ser não sei o quê, você pode, né, que estamos usando hoje. Tudo pode. A Tudo liberdade pode, aqui é... A liberdade é sua. Ninguém critica nada. E nós estamos divulgando um conhecimento. Dentro do que nós divulgamos, que nós nos propomos, somos muito vistos, temos boa audiência. Isso quem comprova é a TV. Ninguém é artista, eu não sou, mas não é. Nós temos que divulgar algo bom. Um dia você chegará ao momento de querer ver, querer ler, querer saber. Do mesmo jeito que divulgam tudo. Até as famílias milionárias hoje divulgam as suas vidas, que ninguém tem nada com isso. E tem um detalhe também. Né? Divulgam o que eles querem, que o que é negativo eles não divulgam. Diga um detalhe. Tem um detalhe também. Aqui, quando você estuda o livro Universo de Encanto, que você vai adquirindo a consciência racional, que ele fala no livro, você não se identifica mais com as máscaras das pessoas. Por exemplo, essa máscara que as pessoas vestem, o pessoal tem a opção sexual, ou se a pessoa tem algum tipo de fobia, ou se algum tipo de vício, isso é só a máscara que está dentro da pessoa. Isso não é a pessoa. Não.
Né? Então, um estudante de cultura racional, se ele estuda mesmo conhecimento, ele tem condição de ver as pessoas como um ser só. Porque lá no verdadeiro eu, que é a parte racional de cada um, todos é um só. É um ser só. É uma energia só. Então, o que acontece? Com o passar dos tempos, nós vamos aprendendo a amar as pessoas pelos que elas são em verdade. Não em máscara. Porque se por acaso a gente hoje se reunir, tiver uma reunião de pessoas, e nós formos conviver com essas pessoas a nível de máscara, de personalidade, menina, é uma confusão danada, porque o fulano não gosta do Beltrano, aquele é preto, aquele é amarelo, aquele é vermelho, e eu não gosto do vermelho, do amarelo, do preto. Isso, dentro da consciência racional, não existe. Não existe isso. Porque a natureza fez cada filho diferente uns dos outros, mas em essência, dentro dessa parte racional, que é a glândula pineal, é um só. Então, o que acontece? Um estudante de cultura racional, ele tem a capacidade de, dentro dele, ele ser um, mas fora dele, respeitar todas as diferenças. Exatamente. Respeitar as pessoas do jeito que elas são, porque cada pessoa tem o direito de ser o que ela quiser dentro do seu quadrado. Porque a liberdade, segundo o que o livro diz, é imperativo da própria natureza. Então, todos têm o direito de ser o que quiser, de dizer o que quiser e responsáveis pelos seus atos e ações. E ninguém pode tirar a liberdade de ninguém. Nem com política, nem com nada. E a natureza responsabiliza apenas suas ações. Aquilo que você faz, aquilo vem o retorno. Vem o retorno. Né? Mas não tirando as liberdades. Não tira. De falar, de ver, de conversar, de ser o que quer ser. Né? Exatamente. Cada um faz o que quer, mas respeite. São as falhas humanas da energia elétrica e magnética. Da descida. Quando descobriu o ser, tudo muda. Tudo muda. Naturalmente. Você vai aprendendo. Artificialmente, não. Você vai aprendendo a lidar com a sua própria máscara, que é essa coisa que aparece. Que aparece. E a coisa que está dentro de você, que é a vibração da própria vida. Que isso aí não é uma coisa física, é uma coisa vibracional. É luz, vida e densidade dentro de um corpo. Então você vai aprendendo a separar essa sua própria máscara que você vestiu na vida atual, dessa realidade que é você em um outro estado de consciência. Isso é o que o livro ensina. A vaidade faz parte da máscara. Isso. Todo mundo pode ser vaidoso, porque o corpo físico exige isso. Como a higiene, o banho, a limpeza. As leis dele. É o corpo físico. É a natureza que exige. Quem é um ser já é puro, limpo, perfeito. Eu estou falando assim para ninguém ter medo de ser vaidoso. Ninguém pode ser, é uma vaidade diminuir alguém. Se todo mundo é deformado, como vai diminuir os outros? Agora, tem cautela, porque vive aonde? Na deformação. Temos que viver no mundo que estamos vivendo. Encarando tudo que vem errado para poder a gente sair bem. Certo? Até chegar um dia da liberdade de todos, cada um no seu tempo. Ninguém fica todo mundo livre de uma vez só, não é assim. Respeitar a evolução de cada um. E outra coisa, cada estudante vem de gerações diferentes, religiões diferentes, educações diferentes, né? Conhecimentos diferentes. Cada um vê de uma maneira, até chegar um dia em que todos veem igual. Exatamente. É bom dizer isso, porque todo mundo pensa que todo estudante é muito assim, assim. Não tem isso não, cada um é como é, vê como vê. Exatamente. Porque é de acordo com as deformações da família, da educação, de tudo que tem na matéria. Exatamente. Isso é muito importante. Espero que eu tenha me feito entender dentro da linguagem comum. O Mário não está falando
do conhecimento da origem, como tudo começou. E eu quero, tem ainda espaço? 1 minuto, eu tenho 1 minuto para dizer a todos que é um privilégio muito grande eu receber de presente algo que um dia eu disse. Enquanto eu viver, eu vou me dedicar a este conhecimento. Mas, como eu sou muito primária ainda, eu ganhei de presente o mágico que veio ajudar. Por quê? Porque ele é um pesquisador, para ele chegar a esse conhecimento, ele estudou muitos outros conhecimentos. Eu não. Eu já recebi direto e aceitei. Porque, mano, devia estar preparado para aceitar, Sim, né? sim, com Porque certeza. não é todo mundo que aceita, não. Ele hoje tem consciência disso porque estudou muito, viu muito. Certo? Então, não tenho medo de nada a ver com religião. Pode ir à missa, como fazer o que quiser. Na religião que tiverem. Esse conhecimento não veio competir com ninguém. Veio ajudar a cada um de nós a nos conhecermos no seu devido tempo, porque tudo tem um tempo para cada um. Eu quero agradecer, muito obrigada, Ah, Gilmar. por nada. Você tem sido um prêmio que eu ganhei espontaneamente. Eu nem mais eu conhecia. De repente ele aparece como salvador da pátria para me ajudar. Ele é livre. Ele vem quando quiser, tudo é livre. E de repente ele apareceu. Não é à toa que a gente aparece. Não é à toa que se aprende, que se vê, que se ganha, que se conhece algo nas nossas vidas. Eu estou falando da maneira como nós temos que ter confiança de que nós um dia seremos realmente felizes e livres. Porque não somos. Ninguém é livre, né, Mário? Não. Na matéria, ninguém é livre. Onde existe escolhas, não existe liberdade, né? Existe. As cartas já estão marcadas quando você escolhe. Exatamente. Então, nesse sentido... Muito obrigado, mais uma vez. De sua Bem, o pessoal que queira conhecer melhor a cultura racional, né? divulgações. Nós divulgamos aos sábados, de 9 às 11, na Praça da Gentilândia. E a pessoa que quiser interessada em adquirir o livro, só ir lá, que os livros estão disponíveis para todos aqueles que estão querendo o conhecimento, conhecer a cultura E racional. quem quiser adquirir, nós temos um site, podem pedir, nós damos o endereço, não é mais. Sim, A sim. pessoa vai lá e adquire. Nas divulgações, os livros são dados o primeiro volume apenas para estimular aqueles que davam, né? Exatamente. Lá eles dão. Mas quem quer adquirir, para adquirir a obra, é um conhecimento, custo muito pouco, né, Mário? Bem baratinho, não existe fins lucrativos. Por isso, não são colocados em livrarias convencionais, tá bom? Desculpem a minha dificuldade de articular, mas é o que eu posso fazer no momento. Um abraço e até a próxima semana, se eu quiser, dê o site. No site agora eu não estou... Da praia, a divulgação da também praia. tem a divulgação na praia, né? Que é aos domingos. Lá na praia de Iracema, Na praia de Iracema, de frente àquele prédio que o hotel, nosso hotel que está em em ruínas. em ruínas. Eu não me lembro bem, mas É. no próximo programa eu trago o endereço bem direitinho. Tá em Praia de ruínas, Iracema, né? Bem pertinho da igreja de São Pedro. Pronto, Né? ali. Bem Isso. pertinho. É o domingo Certo. pela manhã ali, E ao sábado, na praça da Gentilândia, Gentilândia. 9 às 11. Certo? E às quinta-feiras aqui, a segunda, quarta e sexta. Isso. E às vezes saía domingo, né, Ayrton? Varia muito, nós nos repetimos muito, tá bom? Muito obrigada. Até breve.